É isso, daqui pra frente é comigo, seguimos juntos pela próxima meia hora nesta quinta-feira. Este é o Band Cidade, o seu jornal do início da noite na área. Manda sua mensagem para cá, o nosso número é o 997168021. Uma excelente noite para nós. Informação e prestação de serviços. Obrigado pela companhia. Imagens agora ao vivo de Taubaté. Estamos também na internet conectados em bandvale.com. Repare na imagem. Movimento intenso na rodovia Presidente Dutra, nos dois sentidos, principalmente no sentido Rio de Janeiro. Faltam 10 minutos para as 7 da noite. No giro das imagens, agora Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira. Para descomplicar a notícia, uma conversa boa demais, num papo reto, direto. Essas são imagens da cidade mais alta do Brasil, Campos do Jordão, a quase 2.000 metros de altitude. Me faz companhia? Em frente. Os rodeios devem movimentar a economia da nossa região a partir do segundo semestre. Só em Jacareí, a feira agropecuária da cidade deve gerar cerca de 5.000 postos de trabalho diretos e indiretos. Mais de 10 municípios do Vale estão com eventos deste tipo previstos nos próximos meses. Homens e máquinas devem ocupar essa área nas próximas semanas para o início da montagem da estrutura da Jacareí Expo Agro. Além dos shows e das provas de rodeio, o evento também movimenta a economia. Segundo o diretor de comércio da Prefeitura de Jacareí, a festa já aumenta a procura por hospedagem e itens nas lojas. O agro no Brasil ele já tem sido, a cada ano que passa, aumentando o seu comércio e a fomentação das cidades aonde chega. Jacareí não é diferente. Nós já podemos sentir já essa movimentação na cidade, e o legal é que a cidade toda se movimenta. Você vê as lojas alusivas ao evento, já começa a ter chapéu, cinturão na frente. Esse ano o evento vai acontecer entre os dias 9 e 19 de julho. Em 2025, a festa gerou vagas temporárias de emprego e atraiu cerca de 200.000 pessoas. Acaba movimentando todos os setores, né? Hoteleiro, setor de turismo, geração de empregos que a gente tem lá, né? Cerca de 5.000 empregos aí, diretos e indiretos durante o evento. Os rodeios fazem parte da cultura do Vale do Paraíba, com forte ligação com o campo. E é essa identificação com as nossas raízes que popularizou esse tipo de evento aqui na nossa região. Só no segundo semestre, mais de 10 cidades devem incluir rodeios no calendário turístico. Em Piquete, o piquetão acontece entre os dias 9 e 12 de julho. Entre shows confirmados está a cantora Simone Mendes. Eu preciso aprender a falar não vou, preciso gostoso. Em Pindamonhangaba, o Pinda Rodeio Fest também já tem data definida entre os dias 24 de julho e 1º de agosto. Entre os shows estão Gustavo Lima e Zé Neto e Cristiano. Em Natividade da Serra, a Exponat acontece entre 6 e 9 de agosto. Cunha, Lagoinha e Taubaté também devem realizar rodeios neste segundo semestre. O calendário de rodeios cresceu no Vale do Paraíba. Desde 2025, outras cidades também passaram a sediar eventos desse tipo, como Taubaté, Caçapava e Pindamonhangaba. Só no primeiro trimestre deste ano, o setor de eventos movimentou 38 bilhões de reais no Brasil, segundo a Associação Brasileira de Promotores de Eventos. Os rodeios movimentam a economia, sendo atrativo esportivo, cultural, mas especialmente virando um grande evento, né? E como um grande evento tem essa capacidade e esse potencial de induzir outras diversas cadeias econômicas. O turismo induz a hotelaria, induz a gastronomia, induz os transportes, né? Transporte por aplicativo, rodoviário, os aviões, induz a área técnica, a área de serviços, né, segurança, é um setor altamente indutor. Os rodeios, apesar de realizados em curtos períodos, são importantes incentivos para a economia. O crescimento do movimento da economia em alguns municípios já registrados como 80% do convencional. Então nós temos uma movimentação dentro de uma cadeia produtiva do turismo que pode ser beneficiada com as atividades de rodeio. Lagoinha confirmou hoje mais uma morte por febre amarela. É o 4º óbito causado pela doença só este ano na cidade. Um 5º caso também foi registrado
mas este não evoluiu para a morte e o paciente foi tratado. Neste sábado, o município vai realizar um dia D de vacinação contra a febre amarela para conseguir elevar os índices de imunização, principalmente para quem vive na área rural de Lagoinha, para evitar e frear os casos de febre amarela lá na cidade. Os efeitos da guerra entre Irã e Estados Unidos avançam e a preocupação agora é o preço da gasolina aqui no Brasil. Já houve uma preocupação com o preço do diesel e dessa vez essa preocupação acerta um dos combustíveis mais utilizados pelos brasileiros, que é a gasolina. O governo federal vai entrar com recursos para evitar uma alta no combustível para o consumidor. Né, Poliana? Ao vivo com as informações. Boa noite, Poliana. Oi, Otávio. Boa noite para você e a todos que nos acompanham aqui no Band Cidade, segunda edição. Aqui em São José dos Campos, Otávio, até a semana passada, o valor médio da gasolina era de R$ 6,24. Já em Taubaté, o valor médio era de R$ 6,16. Agora, quando a gente começa a comparar com o início do ano, em janeiro, por exemplo, em São José, o preço médio era de R$ 5,87 a gasolina. E em Taubaté, na época, o valor era de R$ 5,85. Então a gente vê que a cada mês a gasolina tem aumentado, a gente pode dizer até que a cada dia, né? Mas nessa quarta-feira o governo federal anunciou que vai subsidiar a gasolina. Os valores ainda devem ser definidos pelo Ministério da Fazenda, mas o fato é que o governo federal vai subsidiar e o valor vai ser pago diretamente para os produtores e importadores desse combustível. O óleo diesel também deve entrar dentro dessa subvenção e o cálculo até o momento, a previsão do governo, é que a cada 10 centavos de subvenção na gasolina custe R$ 272 milhões por mês aos cofres públicos. Então, a longo prazo, isso pode trazer grande prejuízo. O combustível tem sofrido uma pressão por causa da cotação internacional do barril do petróleo, o que faz também com que a Petrobras já sinalize aí possíveis reajustes no combustível nos próximos dias, Otávio. Não é fácil não, né, Poliana? Mais uma alta aí à vista de um combustível importante, que é a gasolina, usada muito no dia a dia dos brasileiros, mas o governo então pretende fazer esse subsídio para não elevar demais o preço do combustível no nosso bolso. Valeu, Poliana, com as informações ao vivo aqui pra gente. Em Ubatuba, um homem foi flagrado após furtar o portão de uma escola particular no centro da cidade. Olha só esse absurdo. E a ousadia deste sujeito, que depois de retirar o portão, saiu numa boa, na maior cara de pau pela rua, com a estrutura debaixo do braço. Olha só, se mandou. Furtou o portão de uma escola, conseguiu retirar o portão e depois sai caminhando livremente, sem problema nenhum, na impunidade. O suspeito ainda não foi localizado e o caso é investigado pela polícia. 6h57 em frente com o Band Cidade desta quinta-feira e o nosso Expresso de Notícias. O saldo do FGTS disponível para utilização no programa de renegociação de dívidas, o Desenrola, vai estar disponível para consulta a partir da semana que vem, no dia 25 de maio. Os interessados vão conseguir utilizar até 20% do saldo do Fundo de Garantia para amortização ou quitação de dívidas em atraso. O governo federal calcula que até 8 bilhões do FGTS devem ser utilizados no Desenrola. De hoje até o próximo dia 18, das 10 da noite até às 5 da manhã, obras na Dutra, em São José dos Campos, vão interditar um trecho na altura do quilômetro 148, na pista sentido São Paulo. Haverá desvio de trânsito no local com retorno à pista expressa a partir do quilômetro 151. Uma ação da Prefeitura de São José dos Campos retirou cerca de 3,5 toneladas de lixo de uma casa no Jardim São Dimas. 5 caminhões e uma retroescavadeira foram utilizados durante os trabalhos. O imóvel era usado para acumulação compulsiva de materiais.
Conversa comigo, mensagens liberadas nesta quinta-feira. O nosso número é o 997168021, nosso canal direto de interação aqui no Band Cidade. Beatriz Tavares chega aqui no BC, direto de Taubaté. Boa noite, Otávio. Eu tenho 1,50 m de altura, passei em frente à praça da rodoviária velha de Taubaté e o mato está mais alto do que eu. Olha só que absurdo, hein? Imagina só, 1,5 m de altura o mato lá na região importante de grande circulação em Taubaté, ali perto da rodoviária velha, região central da cidade. Emerson Cunha, boa noite, Otávio. Estou assistindo o melhor jornal da nossa região. Aqui em Cunha está muito frio. Um abraço a todos. Aí na Serra do Mar faz um friozinho danado, hein, Cunha? Cidade maravilhosa, beijo grande. Jair Diniz em Taubaté, boa noite, Otávio. Você está muito elegante para nos trazer o jornal BC. Parabéns pelo cenário novo. Gostou, Jair? Valeu demais pela companhia. Pré-sextou, movimento nas estradas, agora direto da Rádio Band Vale FM. Fala, Vandivenino. Boa noite. Olá, boa noite, Baldim. Boa noite a todo o pessoal de casa também. Olha, no sentido São Paulo da Dutra, o trânsito carregado na aproximação ali ao quilômetro 108 até o quilômetro 112 são obras pela pista em Taubaté, deixando pontos lentos congestionados pela pista expressa da Dutra. Ainda na pista sentido São Paulo da rodovia Dutra, temos trânsito carregado, quilômetro 136 até o 143, que é bem próximo ali ao acesso para a região da Vila Industrial. Já pelo sentido Rio de Janeiro da Dutra, trânsito carregado, quilômetro 147 em São José dos Campos, até o 143, próximo à saída de acesso para a região da Vista Verde, pela pista expressa. Nesse trecho, pista marginal também congestionada em São José dos Campos, pela Dutra 148 até o 147, por excesso de veículos. Ainda sentido Rio de Janeiro da Dutra, em Taubaté, tem trânsito intenso do quilômetro 121 até o quilômetro 112. Situação complicada pela pista expressa por excesso de veículos e também reflexo de acidente que ocorreu agora no final da tarde dentro desse trecho. Pela rodovia Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, câmeras do quilômetro 88 no fim da serra e quilômetro 93 chegada a Ubatuba com trânsito normal nos dois sentidos pela SP-125. A travessia de Balsas entre São Sebastião e Ilhabela operando agora com 4 embarcações. Tempo de espera 30 minutos em ambos os sentidos e não estão sendo transportados veículos pesados devido à maré baixa. É com você, Otávio. Companhia maravilhosa do nosso querido Vandivenino, só sintonizar 102.9, informações das estradas. Eu vou para o intervalo, é rápido, você continua comigo, enquanto isso manda a sua mensagem para cá na nossa pausa para o cafezinho, também acessa as notícias da nossa região em bandvale.com. Eu vou com imagens ao vivo agora de Aparecida e volto em instantes, são 7h02, até já. Band Cidade, segunda edição. Oferecimento: feijão e arroz Tarumã, o verdadeiro sabor da comida brasileira. Diadora apresenta Copa Diadora Band 2026. O Vale do Paraíba e a região Bragantina entram em campo. Uma competição para manter os talentos e o desenvolvimento das futuras estrelas do nosso futebol. São José Esporte Clube, Atlético Guaratinguetá, Pinda, Primeira Camisa e PCN de Bragança Paulista. Os jogos acontecem nas casas dos times, com início em 27 de março e grande final no dia 23 de maio. Copa Diadora Band Vale Sub-20. Aqui nasce o futuro do futebol. Realização Band Vale. Oferecimento Fusion Proteção Veicular. Do básico ao mais completo. A proteção que combina com você. Rende, minha gente. No Carrefour a torcida é 10 e sempre rende mais. Filé de peito de frango Sadia, 1 kg, R$18,90. Todos os azeites com 50% na segunda unidade em nossos cartões. Todos os iogurtes com 50% na segunda unidade. Fralda descartável Hug Supreme Care, R$67,90. Todos os pneus a partir do aro 14 com 60% na segunda unidade. Lavadoras Brastemp, 14 e 18 quilos em 20 vezes sem juros em nossos cartões. No Carrefour rende mais. Estudar medicina em uma das melhores universidades do estado de São Paulo? Unital é pra você. Campus Caraguá, Cruzeiro e Taubaté. Veste Inverno 2026. Inscreva-se unital.br.
Chegou em São José dos Campos a cidade Sete Sóis, Vistas do Vale, a Smart Cidade da MRV. Tudo a uma caminhada de distância. Imagine ter um AP em meio à área verde, integrado com serviços e lazer completo. Um lugar planejado e seguro, com mais mobilidade para sua família. E se a luz do sol é para todos, morar na Smart Cidade da MRV também pode ser. Tudo que você sempre sonhou para morar, agora em São José dos Campos. Cidade Sete Sóis, a Smart Cidade da MRV. Por 81 anos, entregamos sabor e saúde todo dia. Somos a força na dieta ou o segredo daquela receita. Mas toda lenda precisa evoluir. O legado foi entregue e apresentamos a nova embalagem do iogurte preferido dos consumidores. O sabor continua igual, delicioso como sempre. E agora temos 2 novos integrantes, pistache e coco. Seja na dieta, na receita ou até mesmo em família, iogurtes de copo Serra Mar, qualidade de sempre por dentro, mais moderno por fora. Na Ultrafarma é tudo muito mais barato. Quer ver? O médico me passou um remédio hoje, eu fui ver agora, 149 e aqui 77. O Omeprazol lá, eu paguei 24, aqui 4. Dá pra comprar 6 caixas. Comprei 6. 4 vezes 6, 24. Com o maior prazer eu venho lá de Itaquera comprar aqui. Aponte o celular para esse QR Code ou acesse ultrafarma.com do computador ou do celular e receba aí na sua casa. No hashtag Cola na Cid desta semana, a gente sai da superfície para viver uma experiência que acelera o coração e silencia o mundo lá embaixo. Barco, mar, expectativa e, de repente, o universo se revela diante dos meus olhos. Às 14 horas, hashtag Cola na Cid. Hashtag Cola na Astrid. Oferecimento Espinaci Chocolates, onde o cacau vira arte. Farmácia Aquamarina, há mais de 30 anos cuidando de você e da sua saúde. Começa hoje em Tremembé a edição de número 17 da Festa do Arroz. E quem mostra pra gente o cardápio com essas delícias é a Duda Vasconcelos. Criatividade não falta para os chefes na elaboração dos pratos, hein, Duda? Boa noite. Tem de tudo, viu, Otávio? Eu nem sabia que dava para fazer tanta coisa a partir do arroz. Ótima noite para você, para quem acompanha a gente no Band Cidade, segunda edição. Festa do Arroz, 17ª edição aqui em Tremembé. Só começando, a abertura oficial é daqui a pouquinho, às 7h30, nos preparativos. O palco sendo montado, as barracas com comidas também. Quem fala mais sobre essa 17ª edição da festa é o prefeito de Tremembé, prefeito Clemente. Boa noite, bem-vindo ao Band Cidade, segunda edição. Conta pra gente, 17ª festa, já é tradição. Qual é a importância dessa festa? 4 dias de festa, importante para a economia, para a cultura aqui de Tremembé. Boa noite, Duda. Boa noite, Otávio, a todos que nos assistem, né? É uma tradição, né? Não tem como... às vezes eu falo para a idealizadora, nem que vocês ou eu não estejam aqui, a festa é uma realidade. E vocês vão poder observar isso no decorrer do tempo, né? As pessoas já estão chegando, uma gastronomia formidável, tudo que se refere a arroz e da melhor qualidade vão encontrar aqui. Então faço um convite a todos, quem não veio vai ficar muito contente, quem já veio ajude a divulgar para que venha bastante gente, que a gente tenha dias ótimos aqui e uma excelente festa do arroz. A 16ª vai ser coroada aí com chave de ouro, porque tem tudo para dar certo. É isso aí, Otávio. Então daqui a pouquinho, às 7h30, abertura oficial. E quem quiser aproveitar essas delícias típicas feitas do arroz aqui em Tremembé, até o domingo. Ô Duda, me conta uma coisa. Esses dias o Caio Goulart da nossa produção te enviou para um café maravilhoso em São José dos Campos, hoje para a Festa do Arroz. Claro que você vai me contar o que você já saboreou, já experimentou por aí, ou ainda vai provar, né, Duda? Com certeza você não vai ficar de fora dessa também. Não, repórter que é repórter, tem que ver pra crer, tem que provar, tem que saber do que fala. Ó, já tô com um banquete aqui, Otávio. Tem fritas com um ragu de carne e um creme de arroz. Tem isso aqui que é muito interessante, é uma feijoada invertida. Arroz negro e feijão branco. Tem o arroz carreteiro. Isso aqui é uma espécie de pastel feito com uma massa de arroz. E aí tem vários recheios. Panzerote, chama-se panzerote essa massinha aqui. Recheio de queijo, recheio de frango. E esse aqui é o ouriço. Veja se ele não parece um ouriço. É um bolinho de arroz empanado num macarrãozinho também de arroz. Eu vou ter que fazer as honras, né? No BC2 estou sempre comendo, que eu não sou boba nem nada. Com queijo maravilhoso, um espetáculo.
Valeu demais, Duda Vasconcelos, passando numa boa essa noite aí de quinta-feira na abertura da Festa do Arroz. Aproveita por nós, hein, Duda? Sortuda. É isso aí, ainda sobre a preservação da cultura da nossa região, moradores de São Luís do Paraitinga se preparam para a Festa do Divino. As bandeirinhas já tomam conta das ruas de São Luís do Paraitinga. No mercado municipal, na praça e pelos corredores do centro histórico, o vermelho e branco homenageiam o divino. Entre enfeites e preparativos, o João acompanha de perto os detalhes da festa. O divino ele acolhe todo mundo com muito amor e muito carinho. A fé é uma questão concreta nessa festa do divino. A abertura oficial da Festa do Divino acontece nesta sexta-feira. A programação segue até o domingo de Pentecostes, reunindo celebrações religiosas, manifestações culturais e também pratos típicos. Mas antes da festa começar oficialmente, os preparativos já mobilizam moradores de diferentes gerações. Entre eles está o Dilon. Aos 70 anos, ele acompanha a Festa do Divino há mais de 4 décadas. Uma relação construída ao longo da vida e que ajuda a contar a história de São Luís do Paraitinga. O Divino é poderoso, né? Ele dá uma indicação pra gente, está precisando de você lá. Tá vendo você vem, daí você vai desenvolver o seu serviço. Então aqui é voluntário. A celebração surgiu ainda no período colonial e ao longo dos séculos se consolidou como uma das manifestações culturais e religiosas mais importantes do interior paulista. Mais do que um evento religioso, a Festa do Divino também ajuda a preservar costumes populares que fazem parte da identidade da cidade. A festa ela tem mais de 200 anos de tradição, né? Então ela movimenta toda a comunidade em prol desse sagrado que é o Divino Espírito Santo e também em prol da questão da cultura popular e da tradição secular. A programação deste ano inclui missas, procissões, apresentações culturais e a distribuição de pratos típicos, como o famoso afogado, servido gratuitamente ao público. E assim, entre fé e cultura popular, São Luís do Paraitinga se prepara para mais uma edição da Festa do Divino. Essa nossa região é incrível demais, né? Linda, muita cultura, história e preservação. Eu vou para o intervalo, este é o Band Cidade, informação e prestação de serviços. Vamos com imagens ao vivo de São José dos Campos. Eu volto num instante só, agora 7 horas e 11 minutos, até já. Completar seu álbum e ainda se divertir? Então corre pra Arena Stereo Vale no Vale Sul Shopping. De 11 de maio a 14 de junho, um espaço exclusivo para troca de figurinhas, estações de videogame liberadas e transmissão ao vivo da programação Stereo Vale. Arena Stereo Vale, onde a gente se encontra pra colecionar, jogar e torcer. Oferecimento Vale Sul Shopping, criando memórias juntos. E ficou mais fácil completar seu álbum. Figurinhas da Copa é nas livrarias Curitiba. Realização Grupo Band Vale. Para chegar à minha idade, o segredo é ter uma boa alimentação, atividade física regular e, principalmente, cuidar das articulações. Por isso eu tomo Algicartel, um remédio que sempre me ajudou a cuidar das articulações, melhorando minha mobilidade. Porque viver bem é movimentar com facilidade e sem dor. Elo Tintas apresenta Amnésia, a festa. Em junho, o Grupo Band Vale traz uma edição ainda maior com a melhor banda de flashbacks do Brasil, Liga Joe. Tocando os clássicos de todos os tempos. Amnésia, a festa, com Liga Joe. Antes e depois do show, o DJ Oca toca os hits do passado. E ainda, Pocket Show com Denis Florentino, piano e voz. Amnésia, a festa, com Liga Joe. 5 de junho, no Palácio Sunset, em São José. Ingressos pelo facilitaingressos.com.br. Patrocínio Elo Tintas. Pensou em tintas? Pensou Elo Tintas. No Urbanova, em São José. Mídia oficial Grupo Band Vale. Tá, a gente sabe que comercial de iogurte é assim, né? Mas ele também pode ser assim. Afinal, o mundo não para de mudar e é muito bom fazer parte dessa transformação. Cuidando do que mais importa, celebrando grandes conquistas e criando memórias que dão sentido à vida. Para todos os momentos do seu dia, iogurte Comevap.
A Eleve preparou um produto fantástico para você, que é a creatina, um dos produtos mais estudados do mundo. Você sabe que a creatina ela é fantástica para ajudar na manutenção da massa magra e prevenir também a sarcopenia, que é a diminuição dessa massa magra. Você perde a força muscular, tem dificuldade para levantar do sofá, fazer uma caminhada ou até mesmo ficar de pé durante alguns minutos. Use a creatina, independentemente se você faz atividade física ou não. Ela vai ajudar nessa força muscular. Para adquirir é muito simples, não tem contraindicação e não tem efeito colateral. Qualquer pessoa pode usar. Inclusive, os estudos apontam a força da creatina para a saúde mental. 0800 000 3358. 70% de desconto e eu entrego na sua casa, não cobro frete. 0800 000 3358. De segunda a sexta ao meio-dia, o esporte tem dono na Band Vale. Eu, Lucas BZK e Bernardo Baitelli entramos em campo para falar de tudo que movimenta o mundo esportivo. É futebol, é bastidor, é opinião sem medo e com muito bom humor. Se é polêmica, a gente debate. Se é jogo grande, a gente analisa. Donos da bola, de segunda a sexta, meio-dia. Aqui o esporte não para. Os donos da bola. Oferecimento Universo Honda, sempre uma perto de você. De volta com o Band Cidade, o seu recado vem pelo 997168021, é a sua participação aqui no BC, o seu carinho comigo nos 4 cantos da região. Alexandre Rodrigues, boa noite, Otávio. Ubatuba está muito perigosa e está dando medo, hein? Sobre a situação do rapaz ali, rapaz não, né? Sujeito criminoso mesmo. Pegou o portão de uma escola particular e se mandou. Sandrinha em Taubaté, boa noite, Otávio. Pedimos socorro pela nossa cidade de Taubaté, muitos lixos, matos, que as pessoas tenham consciência. Tão bonito uma cidade limpa é uma coisa maravilhosa demais, né, Sandrinha? Infelizmente falta muita conscientização e respeito das pessoas, né? E em Taubaté, um homem se prepara para rever a mãe depois de mais de 2 décadas. Ele foi acolhido no abrigo da prefeitura e conseguiu contato com a família que vive na Paraíba. Hoje o único contato que o seu Valteir tem com a mãe é pelo telefone. Faz mais de 20 anos que os dois não se encontram pessoalmente. Do outro lado da ligação, a dona Francisca, de 86 anos, feliz por ter conseguido falar com o filho novamente. Ele chegou ao Vale do Paraíba há mais de 40 anos em busca de trabalho. Atuou em Porto de Areia e depois passou a trabalhar com reciclagem, vivendo num espaço improvisado. Mas após a morte do chefe dele, perdeu a estrutura mínima que tinha e ficou sem lar. Não tinha trabalho, algum tipo de renda, né? Gastei tudo com bebida, com drogas. Mas, depois que eu cheguei nesse abrigo, foi uma benção. Esqueci de todas essas drogas, a bebedeira. Nas mãos dele, uma foto do dia que chegou ao abrigo. Foi aqui que o seu Valteir voltou a ter acesso a cuidados básicos com a saúde, alimentação e higiene. E foi justamente durante esse acompanhamento social que começou a busca pelos familiares. Cada pessoa que está acolhida aqui no abrigo, nós realizamos um plano individual de atendimento, né? Cada indivíduo, ela apresenta sua história de vida, suas demandas. Ele desejava encontrar a família dele. Só que ele estava há muitos anos sem ver a família e não tinha contato. Foi muito emocionante. A mãe dele se emocionou muito. Dizia que fazia mais de 20 anos que ela não via o Valteir. Ela achava que ele pudesse ter até morrido já, mas ela guardava no coração dela a esperança de que ele estaria vivo ainda. Depois de mais de 2 décadas longe da família, seu Valteir agora conta os dias para esse reencontro. Vai ser um dos dias mais felizes da minha vida, sabe? Voltar ao meu lar, onde eu nasci, ver a pessoa que eu mais amo na face da terra, minha mãe querida. Você imagina só a emoção dessa mãe, depois de 20 anos, recebe uma ligação e é o filho do outro lado da linha e o melhor, contando que vai voltar para casa. Que emoção, um belo recomeço, uma história bonita demais que nos enche de esperança.
Às vezes a gente vem com noticiário pesado, né? Desacredita um pouco no ser humano. Aí vem umas histórias dessa que nos enchem de esperança e nos dão fôlego para a gente continuar firme e forte pela frente. Vem aí o Jornal da Band com os principais fatos do Brasil e do mundo. Depois tem Guerra das Rosas a partir das 8h30 da noite. Eu volto amanhã contando sempre com a sua companhia. Beijo grande. Até lá.